Pessoal, hoje nós vamos ver sobre o olho de Horus. Vamos desmistificar o que muitos pensam que é um símbolo satânico. Bom, primeiro vamos entender. O mito de Horus, ele aconteceu porque na mitologia disse que Osíris e Ísis eram os deuses pai que geraram Horus. Tem uma explicação para tudo isso, porque isso não significa apenas um casal que gerou um filho. Isso aqui, ele tem um significado além do físico. Para a gente entender isso, é uma outra aula. A aula que está aqui é para outro objetivo. Aí apareceu Horus, que é considerado o deus Sol, aquele que brilha. Ele tem um inimigo, que é a desordem e a violência. Ele guerreia com esse inimigo, que é o deus Sete, e ele acaba perdendo um olho. E depois a história continua, ele recupera esse olho e tudo. Essa situação toda é uma guerra interior nossa. Esses personagens aqui é pra gente imaginar que eles estão dentro da gente, assim como os personagens bíblicos. Eles estão ali para a gente se identificar com eles. Os deuses da mitologia é a mesma coisa. Entendemos que o Criador, ele tem lá suas 72 personalidades e 72 povos, e ele se revela para cada povo seu de uma forma. Esses povos procuram fazer algumas figuras onde pode encontrar-se com o seu Criador, na sua forma. Então cada povo, por exemplo, pegamos os egípcios, né? Os cristãos, as pessoas que defendem o judaísmo têm suas figuras para poder olhar para aquela figura e entender sobre a sua crença. Usamos símbolos, usamos desenhos, mas não é como forma de idolatria, é como forma da gente entender a nossa vida ali dentro daqueles símbolos, que é isso aqui, né? Quando você pega esse desenho, você pode pensar assim: estamos sempre sendo observados. Aí depende do grupo, né, religioso, místico. Ele vai pegar isso aqui e olhar e dizer, levar isso como um amuleto da sorte, e outras coisas, né? Mas não é esse o objetivo disso aqui. Isso aqui tem um objetivo muito acima do que a gente pode imaginar como matéria. Aqui tem o nível do puro pensar, que é o nível quântico, a sobrancelha. A gente já está entrando na aula. Aqui tem o nível emocional. Nesse nível emocional, ele está representado aqui entre o olho e a sobrancelha. Depois vem o nível dos desejos da matéria, o instinto. Lembra alguma coisa? Olha aqui, ó, Asiá. Se a gente for pegar a nossa árvore da vida, nós temos aqui o nível da matéria, que é Malhut, o mundo de Asiá. Esse daqui para baixo, esse nível, ele está representando Malhut. Então, quando aqueles iniciados que se iniciavam nas escolas de ocultismo lá do passado, principalmente do Egito, o que eles estudavam? A árvore da vida. Aqui na árvore da vida, nós podemos entender que eles transformaram, retiraram daqui e passaram na figura do olho. Para quê? Porque essa figura do olho, ela está retratada no delta
E ela está aqui, ó. Que alguns chamam de olho que tudo vê. Mas a gente não vai levar a esse estudo. A gente vai ficar a esse nível aqui. O que nós estamos vendo. Então vamos ver as representações. Vamos começar do nível mais baixo. Esse nível é o nível dos instintos. Quem vive somente nos instintos, ele acaba podendo cometer alguns erros. Porque nós temos que estar no nível do puro pensar. O que é o nível do puro pensar? Lembra das aulas, se você não assistiu, você deve assistir, sobre a verdade. Em uma daquelas aulas, a gente viu que nós temos uma verdade que chega, confronta com aquela outra que está junto já na gente, e nós já temos o nosso passado. Quando a gente pega essas duas informações, elas estão aqui, ó, no nível do instinto. Só que o que nós temos que fazer? Nós temos que levar nesse nível, porque esse nível do puro pensar é o nível racional, é o nível da razão. Ele está assim, ele está nos mundos superiores. Tudo que existe aqui nesse mundo, ele é emanado dos mundos superiores. Nada foi criado aqui. Tudo foi criado no mundo superior. E ele desceu. Então ele está aqui com a gente. Bom, aqui tem as representações dos sentidos, né? Audição, tato, paladar, visão, olfato, são 5 sentidos. E o 6º sentido é o pensamento. É o nível do puro pensar. Aqui existe o pensamento, o Criador pensou e ele, então, quando ele pensa, ele põe as coisas para acontecer. O nível da criação. Então, os mundos superiores estão para lá. Aqueles mundos lá que a gente estamos em Asiá. Então, Yetzirah, Briá, vem lá Yatziluk, Adam, Cadmo. Então, tá tudo para cima. Então, voltando. Tudo está na nossa árvore da vida. Toda rabiscadinha. Mas é isso aqui, ó. O povo do passado, eles estudavam, a gente já viu, por símbolos. Então, um símbolo tem muitos significados. Então é por isso que nós defendemos o uso dos símbolos. Mas não como idolatria. Nós estudamos sobre os símbolos na forma da gente olhar para ele e ele nos dar uma aula. É esse o nosso objetivo. Nós temos que neutralizar os instintos. O que Jesus foi fazer? Ele foi levado ao deserto. Ele foi lá para fazer o quê? Neutralizar seus instintos. Não foi isso que o lado egoísta dele, Satanás, disse para ele? Se és filho de Deus, e foi falando, e ele foi rebatendo com aquilo que tem dentro dele. Ou seja, ele foi neutralizando os seus instintos. O ter, ser e poder, que está aqui, ele foi neutralizando. Então ele levou para o puro pensar a nível quântico e neutralizou aqueles bloqueadores, porque existem bloqueadores aqui que nos leva a não subir para o nível quântico, ao nível do pensamento. São bloqueadores que vêm fazendo com que nós agradamos o nosso ego, o nosso eu, e permanecemos sempre aqui, nesse nível. Só que nós temos que levar para os mundos superiores as decisões que nós vamos tomar. É isso que nós ensinamos lá nos vídeos da verdade, onde você tem que levar para a razão dizer para você o que você deve tomar, qual a decisão que vai tomar. Nesse caso aqui, você leva para os mundos superiores
aquilo lá é isso aqui é a árvore da vida. Então nós temos esse mundo dos instintos, que é o nosso mundo, onde nós estamos, que deve todas as nossas decisões ser levadas ao pensamento, ao puro pensar, puro falar e o puro agir, para que a gente possa seguir rumo ao Criador, porque senão nós estaremos sempre seguindo ao rumo do nosso ego, que é isso aqui, o nosso eu. Paladar, eu quero agradar o meu paladar, quero agradar a minha visão, quero ver coisas, olfato, audição, tato. Mas às vezes, quando eu agrado a mim mesmo, eu não estou agradando ao Criador. O nível emocional, nós estamos aqui então, né? Subindo. O nível emocional, a nossa fala realiza, aonde entra a questão ética e moral. Ele está já um nível acima do nosso nível de instinto. Então nele eu aprendo, eu ensino, eu valorizo. A partir do momento que você deixou dominou os seus instintos, você começa a entrar nessa questão. Então você quer evoluir? Domine os seus instintos. Começa a entender que você deve aprender para ensinar. E aí você tem valor, você valoriza isso que você faz, você valoriza aquilo que o outro está fazendo para você, destruindo o seu nível de instintos. Porque o nível de instintos, ele gera bloqueadores, ele dá um meio que você vai sempre estar batendo lá e retornando, batendo e retornando. Você não acaba indo para os mundos superiores. Isso você tem que controlar dentro de si, são as suas vontades. A razão disse, faça isso. Aí você vai ter que fazer aquilo, dentro da sua verdade relativa. Se amanhã ou depois chega uma nova informação para você, e você conclui que aquela outra informação que chegou é mais sábia, mais inteligente, você tem que seguir o nível da sua razão. Porque se você não seguir o nível da sua razão, você vai estar sempre atendendo os seus instintos. Aí quando você consegue vencer esses bloqueadores, passar para os níveis superiores, o nível do pensamento, da criação, aí você controla, você projeta e você evolui. Quando você evolui, você é uma pessoa que está a nível quântico, mesmo vivendo aqui nesse plano. Porque os seus pensamentos já não são pensamentos da matéria. Seus pensamentos são pensamentos a nível sutil. Aqui é o nível denso, contraído, energias concentradas, matéria. Mas aqui para cima, ele é energia sutil. Lembra das vibrações? Então aqui as vibrações são maiores. Lá as vibrações são menores até chegar ao Criador, que é o nível 0. Hoje nós vimos isso aqui. É uma pincelada do que a gente pode tirar desses símbolos milenares que os povos antigos usavam e que muitas pessoas, por não entender o real significado deles, mistificam, usam eles como idolatria. Idolatria é um dos bloqueadores. Usa ele como medo. Tem religião que tem medo. Quando você mostrar algo desse aqui, ele vai gerar um medo. Ah, isso é coisa satânica. O medo é um bloqueador. Então, quando você não entende aquilo que está vendo, você faz pré-julgamentos. E os pré-julgamentos não deixam você evoluir. Você tem que entender a situação. Você tem que buscar saber o que significa. O que significa a cauda, o que significa a lágrima.
Isso tudo tem um significado. Então o mito de Horus, ele é para a gente refletir neles. Não é uma questão de idolatria, de deuses antigos. Não, ele é algo que está aí falando com a gente. Ele está dizendo, olha, siga isso. Só que ele é hierografia. Isso aqui, como eu disse nos vídeos anteriores, para quem conhece profundamente, é como se nós estivéssemos lendo um livro de 1000 páginas. Estou jogando números. Por quê? Porque tem muita informação que a gente pode tirar de um símbolo. Não só esse, mas todos os símbolos que são encontrados nos templos antigos, nas pirâmides, em livros escritos antigos, que às vezes as pessoas ainda nem descobriram o significado, o real significado. Mas é preciso ver esses símbolos não como idolatria, é preciso ver eles como algo que está aí para a gente decifrar, e é algo interior nosso, porque os povos antigos, eles eram evoluídos, e nós vimos que com o passar do tempo foram caindo, foram evoluindo, e nós precisamos resgatar tudo isso. Então, paramos por aqui hoje, mas tem muito mais para a gente aprender sobre isso. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.